Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandanam Braja Jananandanam Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gora Hari Bol. Jaya Nityade, Jaya Nityade, Nityade, Jaya Nityade. Jaya Narari, 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 Jaya Narari. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Hare Krishna, bom dia a todos. Bom, infelizmente Maharaj estava com dor de cabeça, não estava bem, então vocês vão ter que tolerar a substituição. Faz parte. Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 8 do capítulo 1. O capítulo é intitulado Os Manos, os Administradores do Universo. Vamos ler o verso número 16 hoje. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então eu vou ler o verso sozinho. Tam ihamanam nirahankritam buddham nirashisham purnam ananya choditam nrishishayantam nijavartma samsthitam prabhum prapajekhila dharma bhavanam. Então a tradução, palavra por palavra. Tam
a mesma Suprema Personalidade de Deus, Ihramanam, que está agindo para o nosso benefício, Nirahankritam, que não se enreda nem deseja lucros, Buddham, que tem conhecimento completo, Nirashisham, sem desejos de gozar dos frutos de suas atividades, Purnam, que é pleno e, portanto, não precisa que seus desejos sejam satisfeitos. Ananya, por outros, Choditam, induziu ou inspirou, Nrim, toda a sociedade humana, Shikshayatam, a ensinar o verdadeiro caminho da vida. Nija Vartima, seu método de vida pessoal. Samstitam, a estabelecer sem desvios. Prabhum, ao Senhor Supremo. Prapadye, peço que todos se rendam. Akhila Dharma Bhavanam, que é o mestre de todos os princípios religiosos ou dos deveres ocupacionais próprios de um ser humano. Então a tradução e o significado, a explicação, foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, age exatamente como um ser humano comum. Entretanto, ele não deseja gozar dos frutos do trabalho. Ele é pleno de conhecimento, livre de desejos e distrações materiais e tem completa independência. Como o supremo preceptor da sociedade humana, ele ensina seu próprio método de atividades e assim estabelece o verdadeiro caminho da religião. Peço que todos o sigam. Então vamos agora ao significado. Esta é a essência do nosso movimento da consciência de Krishna. Tudo o que fazemos é pedir à sociedade humana que siga os passos do preceptor do Bhagavad Gita. Segue as instruções contidas no Bhagavad Gita como ele é e tua vida será exitosa. Nisto resume-se o movimento da consciência de Krishna. O organizador do movimento da consciência de Krishna está ensinando a todos como seguir o Sr. Ramachandra, como seguir o Sr. Krishna e como seguir Sri Chaitanya Mahaprabhu. Neste mundo material, precisamos de um líder para uma monarquia ou um bom governo. O Senhor Sri Ramachandra, através de seu exemplo prático, mostrou como alguém deve proceder para viver em benefício de toda a sociedade humana. Ele lutou com demônios como Ravana, cumpriu as ordens de seu pai e permaneceu o esposo fiel de mãe Sita. Portanto, são incomparáveis as atividades que o Sr. Ramachandra desempenhou como rei ideal. Na verdade, as pessoas ainda almejam o Rama Raja, um governo que tem a mesma linha de conduta traçada pelo Sr. Ramachandra. Igualmente, embora seja a Suprema Personalidade de Deus, o Sr. Krishna ensinou a seu discípulo e devoto Arjuna como levar uma vida no fim da qual a pessoa volta ao lar, volta ao Supremo. Jaktva deham purna janmanaiti mameti sojuna. Todos os ensinamentos políticos, econômicos, sociais, religiosos, culturais e filosóficos são encontrados na Bhagavad Gita. Todos devem segui-los estritamente.
A Suprema Personalidade de Deus também vem como o Senhor Chaitanya e desempenha o papel de um devoto puro. Logo, o Senhor nos transmite diferentes ensinamentos para que, através deles, nossas vidas possam tornar-se exitosas. E Swayambhuva Manu pede que sigamos o Senhor. Swayambhuva Manu é o líder da humanidade e, para guiar a sociedade humana, ele nos legou um livro chamado Manu Samhita. Nesta passagem, ele orienta-nos a seguirmos as diferentes encarnações da Suprema Personalidade de Deus. Essas encarnações são descritas na literatura védica e Jayadeva Goswami fez uma breve descrição de 10 importantes encarnações. Keshavadrita Mina Sharira Jaya Jagadisha Hare. Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Keshavadrita Bhuda Sharira Jaya Jagadisha Hare, etc. Swayambhuva Manu recomenda-nos seguirmos as instruções das encarnações de Deus, especialmente os ensinamentos que Krishna apresenta na Bhagavad Gita como ele é. Apreciando a maneira como Sri Chaitanya Mahaprabhu ensinou o Bhakti Marga, Sarvabhauma Bhattacharya faz a seguinte descrição das atividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Shikshatham Ekam Purusha Puranaha Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari Kripam Buddhi Yastam Maham Prapadi. Que eu me refugie na Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, que adveio sobre a forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, para ensinar-nos o verdadeiro conhecimento, seu serviço devocional, bem como a desapegar-nos de tudo aquilo que não fomenta a consciência de Krishna. Ele adveio porque é um oceano de misericórdia transcendental. Que eu me renda aos seus pés de lótus. Chaitanya Chandrodaya Nataka 6,74. Nesta era de Kali, as pessoas não conseguem obedecer às instruções da Suprema Personalidade de Deus e, portanto, o próprio Senhor assume o papel de Shri Krishna Chaitanya para ensinar pessoalmente como alguém deve proceder para tornar-se consciente de Krishna. Ele pede que todos o sigam e se tornem gurus para libertar as almas que em Kali Yuga estão caídas. Jare Dekha Tahe Kara Kaha Krishna Upadesha Amara Gyaya Guru Hanatara Eidesha. Instrui todos em seguir as ordens que o Senhor Shri Krishna especificou no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. Dessa maneira, torna-te um mestre espiritual e esforça-te por libertar todas as pessoas desta terra. Chaitanya Madhya 7:128. O propósito coerente do Senhor Ramachandra, do Senhor Krishna e do Senhor Chaitanya Mahaprabhu é ensinar a sociedade humana como ser feliz, seguindo as instruções do Senhor Supremo. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine.
Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Então, que Swayambhuva Manu está nos dando um conselho, né, que é o mesmo conselho que Krishna dá no final da Bhagavad Gita. E Swayambhuva Manu fala que nós devemos seguir, se render à Suprema Personalidade de Deus. Que palavra por palavra aqui do verso, fala-se... Primeiro, né, o verso continua explicando as qualidades de Krishna. Que, muito embora Krishna haja aparentemente como um ser humano, né, Krishna vem a esse mundo, tem seus pais, tem seus amigos, Krishna vai à escola, Krishna realiza diferentes cerimônias, rituais. Quer dizer, ele adora ele mesmo, né? Mas ele faz tudo isso para dar exemplo, né? Então Krishna se manifesta nesse mundo e aparece nesse mundo e age tal qual um ser humano comum. Mas tem uma diferença. Vocês sabem qual é a diferença? Que aqui Swayambhuva Manu fala no verso, vocês lembram? Ele não desfruta dos resultados de sua atividade. Uma diferençazinha significativa, né? Todos nós, estou aqui generalizando, desculpa, Prema, mas todos nós nesse mundo fazemos algo sempre pensando, sempre calculando o quanto eu vou poder me beneficiar materialmente com isso. Prabhupada, é muito interessante no significado, Prabhupada usa essa palavra, né? Calcular. Acho que ela é bem significativa, né? Então, claro que a gente não faz isso assim, em geral, muito conscientemente, né? Mas todo o nosso movimento psicológico é o quanto esse sorvete vai me dar prazer. Será que é esse ou esse outro? Né? Ou qual a pizza vai me dar mais prazer? Não é? A gente não faz cálculo? Isso é um cálculo. Em tudo que a gente faz. Né? Será que eu me tornando Hare Krishna, né? O quanto isso vai me dar prazer? Por isso que muitas vezes a gente não quer trabalhar. Né? Porque muitas vezes a gente né, se aproxima da consciência de Krishna para saber o quanto eu vou desfrutar disso. Porque é a mesma consciência. Então, por isso que muitas vezes a gente se nega a servir, a ser um servo. Porque eu não vim para servir, eu vim para desfrutar. Claro, a gente entra sofrendo, muitas vezes a gente entra porque está sofrendo, e o cálculo é, eu quero parar com o meu sofrimento. Não é que eu quero fazer Krishna feliz, eu quero parar com o meu sofrimento. E quando, de alguma forma, pelo fato de praticarmos uma cultura que proporciona paz e tranquilidade, uma cultura no modo da bondade, a gente se alivia das dores e depois a gente quer se acomodar, não é? Ali, aqui é muito bom, muito legal, essa coisa, né? Mas não quer aceitar o outro lado da moeda, né? Só quer um lado da moeda, a praçada, aquela coisa toda. Mas, a Prabhupada fala que, não sei se é Prabhupada, né? Prabhupada cita o exemplo da galinha, né? Que a galinha tem um lado que dá prejuízo e outro lado que dá lucro, né? Vocês sabem disso? Então, o criador de galinha, ele quer torar a cabeça. Ficar só com o lado de trás, porque é o lado que dá o ovo. O lado da cabeça é o lado que dá prejuízo, porque é o lado que a galinha come, né? Então sempre a gente está fazendo cálculos. Isso é devido, né, ao nosso condicionamento a esse corpo material e assim por diante. Tá?
Então, mesmo na consciência de Krishna, mesmo no nosso relacionamento com a personalidade de Deus, nós continuamos, né, atuando sob o comando do ego falso. Porque a gente não se purificou. Se nós não nos purificamos ainda, significa que o outro lado, né, da contaminação, quer dizer, esse outro lado, né, que nós trazemos ainda de uma vida contaminada, de desejos, de apegos, ainda está presente. E se ela está presente, ela vai estar presente todo instante. Não pensem que simplesmente porque é Krishna, ou porque é o mestre espiritual, ou porque é alguma outra pessoa, que eu não vou continuar com a minha luxúria. Continua do mesmo jeito. Né? E a luxúria é justamente isso. Eu quero, né, desfrutar, eu quero me apropriar dos resultados de minha atividade para poder desfrutar delas. Então isso é a natureza, é a nossa natureza de almas condicionadas. Krishna não. Krishna realiza todas as suas atividades dentro desse mundo, mas Krishna, como aqui o verso fala, Krishna está livre de tudo isso. Krishna não precisa realizar seus desejos, porque automaticamente tudo acontece simplesmente por Krishna pensar. Né? Então, Krishna não depende de ninguém, não depende de absolutamente nada. Então, aqui, Swayambhuva Manu está dizendo, então, pelo fato de Krishna ser essa pessoa completamente transcendental, completamente livre, né? E Krishna, aqui ele fala também, pelo fato está livre de todos os desejos e distrações materiais, ele é completamente independente. Então, por que Krishna age unicamente? Né? Ele age completamente livre de interesses egoístas, porque Krishna não tem essa natureza. Qual é a natureza de Krishna? Ananda. Krishna é a fonte de Hladini Shakti. Então, nós temos que entender que nós estamos lidando com uma pessoa muito diferente do que a gente costuma conviver. Né? Respeitando aqui nossos companheiros, companheiras, esposos, esposas, pais, mães, mas, infelizmente, como almas condicionadas, sempre vamos atuar em base a esses condicionamentos. Krishna não. Krishna, ele é completamente auspicioso. Krishna não tem na sua existência nenhuma mácula de qualquer fraqueza material. Krishna, como as pessoas em geral falam, né, Deus é amor. Né? Deus é amor. Já ouviram isso, né? Assim, né? Deus é amor. Não é que ele é amor, ele é a fonte de tudo isso. Tá certo? Então, o que é que isso significa? Que quando Krishna pede, né, para nos render a ele, Krishna não está pensando em nos explorar, diferente de quando a gente age nesse mundo material. Né? Sempre a gente quer explorar uns aos outros. Então, Krishna, ele não está submetido a essas fraquezas. Então, quando Krishna age, por ser completamente independente, livre de atividades fruitivas, tudo, então ele age por amor, só por amor. Prabhupada explica, mesmo quando ele está punindo, matando um demônio, uma asura, isso é para o benefício dele. Não é por inveja. Krishna não tem inveja de ninguém. Krishna não deseja o mal. Aqui Prabhupada fala, repetidas vezes, Prabhupada usa essa expressão, né, que o Senhor Ramachandra, o Senhor Krishna, o Senhor Chaitanya veio ensinar à sociedade humana como ser feliz.
Tá? Todo mundo tem sua fórmula de felicidade, não é assim? Todo mundo aparece aí na mídia, e mesmo particularmente a gente tem nossa fórmula que tentamos ser felizes. Né? Comendo muita praçada, fazendo muitas coisas. Cada um tem seus conceitos, né, de como obter felicidade. Né? Então, no sentido, e principalmente hoje, cada um se torna um mestre, né, e ensina suas fórmulas. O que é interessante é que a maior parte dessas pessoas não são felizes. Né? Como é que ele pode ensinar felicidade se ele não é feliz? Como é que ele pode dizer, né, que você vai ser feliz fazendo isso se ele não é feliz? Tá? Então só alguém que de fato é feliz tem a fórmula da felicidade. Mas, existe um mecanismo psicológico, né? Quando a gente tem nossas ideias, nossos desejos, então, de alguma forma, nós temos que mas nós temos que confirmar isso para nós mesmos. Porque não tem sentido eu querer fazer alguma coisa, né, que eu não acredito. Então eu tenho que acreditar para poder seguir. Então, no fundo, às vezes a gente nem acredita, mas a gente fala para os outros para ver se a gente consegue acreditar no que a gente está dizendo. Já perceberam como funciona? Então, eu mesmo não acredito, não sou feliz, mas estou apegado a isso porque eu não quero outra coisa. Eu não quero me render. Eu não quero servir. Eu quero outra coisa para mim. Então, como eu não quero essa vida espiritual plena, eu preciso me convencer e eu faço isso através de tentar convencer outras pessoas. Aumentar o público, né? Mas Krishna é completamente feliz. Os devotos puros são felizes. E eles podem dar para a gente a fórmula de ser feliz. Só essas pessoas podem dizer para a gente só alguém que é feliz pode dizer como ser feliz. E Krishna pode fazer isso, e essa é a intenção de Krishna. E qual é a fórmula de ser feliz? Seguindo os passos de Krishna. Krishna age sem interesse egoísta. Krishna age para fazer os outros felizes. Krishna age por amor. Então veja, ele vem como o Sr. Ramachandra, ele vem como o próprio Krishna, ele vem como Chaitanya Mahaprabhu. E sempre a mensagem é a mesma. E Prabhupada aqui fala: qual é a principal mensagem do Sr. Chaitanya? Qual é a principal mensagem do Sr. Chaitanya? Torne-se guru. Imagine só. Mas por que Chaitanya Mahaprabhu pede para que todos nós aprendamos a ciência, essa ciência da felicidade e nos tornemos gurus? É para que a gente possa multiplicar, para que a gente possa compartilhar isso com todas as outras pessoas. Mas não a nossa fórmula de felicidade material, na qual a gente adquire um prazerzinho temporário, né? Uma coisa temporária, que não é um estado de consciência que nos permite estar em paz e felizes internamente. Porque a felicidade é uma conquista. Não é o resultado da interação dos nossos sentidos com alguns objetos prazerosos. Isso não é felicidade. Felicidade é algo diferente. E aqui, Swayambhuva Manu está explicando como a gente pode ser feliz. A gente só pode ser feliz quando a gente estiver vivendo a nossa vida
de almas espirituais. Eu sempre dou o exemplo do peixe fora d'água. Não adianta, um peixe fora d'água não vai ser feliz. Por mais que você dê tudo para esse peixe. Não adianta. Então, enquanto a gente não estiver vivendo a nossa vida, não é possível, porque como almas, nós estamos, vamos dizer assim, destinados, predestinados, acostumados a algo muito superior ao que esse mundo material oferece. Muito, mas muito superior. É só por ilusão que a gente aceita essa vida material. Só por ilusão. Assim como também um peixinho, só por ilusão ele vai aceitar alguma... Ah, vai morar num apartamento ali. Qual é a principal avenida aqui da cidade? Hã? É Agamenon? Um apartamento na Agamenon. Quanto tempo ele vai demorar num apartamento na Agamenon? Ele precisa de oxigênio, ele não vai... Está dentro de um aquáriozinho fechadinho lá, preso, né? É mais ou menos assim. Aí você pega um aquário, coloca num apartamento e coloca o peixinho dentro. Então o Krishna faz do mesmo jeito. Pega um corpinho material, coloca a alma dentro, agora vai lá, viver aí no mundo material. Você fica lá. Tá no mundo material, mas preso. Mesmo jeito. Como é que vai ficar bem? Tudo bem, o peixinho vai nadar ali, mas não é o que ele quer. Entendem? Então, no sentido, gente, é muito simples. Eu sempre falo assim, é muito simples. A consciência de Krishna é muito simples. Então, enquanto não vivermos como almas espirituais, mesmo dentro de um corpo, não é possível verdadeira felicidade. E esse é o ensinamento de Krishna, esse é o ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu. Né? E aqui Swayambhuva Manu está falando, vamos seguir essa pessoa. Krishna, vamos nos render a essa pessoa, vamos confiar no que essa pessoa está nos ensinando. Vamos confiar e não esses gurus materiais, esses ditos, os gurus da felicidade. Agora até a psicologia já criou uma ramificação, né? A psicologia positiva, se eu não me engano. Né? Porque a gente só vai no psicólogo quando está doente, né? Mas agora o pessoal está indo também no psicólogo para aprender a ser feliz. Quer dizer, como desfrutar mais da condição material. Então, Chaitanya, aqui, Swayambhuva Manu e Prabhupada cita, que eu achei muito interessante, Prabhupada ter colocado isso aqui no significado, né, de nos tornarmos gurus da felicidade. Gurus da felicidade. Aprender a ciência de Krishna e ensinar. Por quê? Porque nós não vamos sair desse mundo sozinhos. O movimento de Chaitanya Mahaprabhu não é um movimento de pessoas individualistas. Não existe isso. Né? O movimento de Chaitanya Mahaprabhu é um movimento de Sankirtana. Então, é necessário, né, faz parte. Assim, não é uma questão de dever. A gente pode até fazer por dever, por obrigação, porque eu tenho que pregar, porque eu tenho que... Não é isso, não. É natureza. A natureza da alma é compartilhar. A natureza da alma é, como a gente sabe, né, nós temos também essa energia Ladini no nosso coração. Então, quando essa energia ela vai se manifestando, ela vai sendo desperta, né, é energia de cura, é energia de congregar, de cuidar, de agregar. Esse é Ladini Chakra, energia feminina. Então, quando alguém, não importa se está num corpo masculino, num corpo feminino, quando essa energia ela vai se manifestando devido à purificação de nossa existência, então a gente quer abraçar o mundo, quer abraçar as pessoas, quer juntar todo mundo, quer fazer todo mundo feliz. Por isso que a gente vê as pessoas
muito elevadas espiritualmente são assim, têm essa natureza. Não é só os Hare Krishna, não. Qualquer pessoa. São Francisco de Assis, sei lá, né? Jesus. É para o mundo, é cuidar de todo mundo, é ajudar todo mundo, é fazer todo mundo feliz, lutar, se sacrificar pela felicidade. Assim como a mãe se sacrifica pela felicidade do filho, e se doa e cuida. É energia, isso é Ladini Shakti. Só que ali direcionada só para aquela situação. Mas quando a alma, ela transcende, né, esse ego falso, não é só de mãe. Eu sou mãe de todo mundo. Porque agora se identifica como alma. Então, aí a ideia de um guru, né, de cuidar de todo mundo, de ajudar todo mundo. Porque esse é o desejo de Krishna, esse é o desejo de Chaitanya Mahaprabhu, que veio, né, assim, com essa energia assim, mais exacerbada. Assim, ele veio com essa característica especial, porque Krishna queria desfrutar dessa posição de Radharani. Né? Então a gente vê aqui esses ensinamentos de como podemos ser felizes. Uma vida simples, sem precisar de muita coisa, e podemos ser felizes, porque temos felicidade no coração, temos paz no coração. Né? E não uma mente agitada, cheia de coisas, uma loucura, e correndo daqui para lá, o tempo todo correndo, isso, aquilo outro, tudo. E daqui a pouco a gente vai embora. Vocês estão pensando que não vão, não? Hã? Todo mundo vai ter que sair daqui. E como essa grande sabedoria não leva a nada. Né? Bom, algumas coisas a gente leva. Né? Espero que a bagagem seja uma bagagem assim, bem Bhagavatam, uma bagagem bem, né? Porque, né, a gente pode ter outra bagagem, né? Uma bagagem diferente. Tá bom, gente? Então, se vocês tiverem alguma pergunta... Pois não, Prabhu? Maharaj, un dévot qui n'a pas de discernement peut être une illusion. Um devoto que não tem discernimento, ele pode estar na ilusão. Sim. Il peut passer sa vie dans l'illusion. Ele pode passar a vida toda ilusionado. Sim. Então, o conhecimento é para nos ajudar a ter discernimento. Né? Então, uma coisa é quando a gente... Acho que eu já passei do horário, né? Ai, não, falta 4 minutos. Então, uma coisa é alguém passar para mim alguma informação. Ó, Pátrica, você é uma alma espiritual. Ah, tudo bem, sou uma alma espiritual, tem sentido. Mas outra coisa, né, bom, ter a informação já nos ajuda a ter um certo discernimento, obviamente. Mas, para que eu tenha acesso a esse discernimento, eu preciso ter uma razão muito clara. Até que eu consiga realmente realizar, de fato, que eu sou uma alma espiritual. Quando Krishna fala com Arjuna na Bhagavad Gita, logo no 2º capítulo, Krishna fala sobre essa buddhi, né? E desse estado de clareza, de consciência, mas Krishna também fala como a gente perde tudo isso. Então a gente pode ter informação, mas não tem acesso a nada disso. Né? Então, nós almas que estamos num processo de evolução, existem muitos estágios. A gente sabe que tem aquele primeiro estágio, que é um estágio de muitas regras e regulações, de muita prática. E essa prática também deve estar envolvendo a inteligência. Então a atitude espontânea, ela só vem depois. Mas no início,
A prática do discernimento, que é o cultivo da inteligência, né? É o cultivo da inteligência. No 12º capítulo da Bhagavad Gita, Krishna fala sobre o cultivo da mente e o cultivo da inteligência. Né? E Vishwanath Chakravarti comenta que cultivar a inteligência é estudar o Bhagavad Gita, estudar o Bhagavatam, estudar as escrituras, questionar. Então, isso é usar a inteligência. Né? Então, normalmente, nós, devido assim a nossa mais os nossos sentidos, mas a gente não tem muito domínio sobre, né, a mente, sobre a inteligência, que precisa ser também direcionada. A gente direciona mais os sentidos, vamos comer agora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Mas a gente não tem iniciativa com relação à mente e com relação à inteligência. Mas o processo de sadhana envolve ter consciência sobre a mente e a inteligência. Então, o discernimento ele vai vindo através de um processo de prática, de estudo, de disciplina. Eu tenho que me disciplinar até que eu me purifique, né? E com essa purificação eu vou viver minha vida de alma, sem nenhuma... Eu não tenho que ficar... Será que é assim? Não vou ficar mais pensando. Eu vivo isso. Assim como a gente vive esse corpo, vive essa identidade, aí tu fica pensando, eu sou Maria ou eu sou José? Não. Se você cresce pensando, né, ouvindo que você é Maria, você cresce como Maria. Você não fica pensando, eu sou Maria, será que eu sou Maria? Não. Da mesma forma, a alma, quando se torna consciente, ela não fica pensando, eu sou uma alma ou eu sou um corpo? Não existe mais isso. Ela vive como alma. Mas isso já é um estágio de uma vida espontânea. Nós não estamos. Né? Então, quem quer ter discernimento precisa ter esforço, fazer esforço para obter conhecimento, informação, e também lucidez, porque eu posso até ter muita informação. Mas quando eu contemplo a natureza material, fico luxurioso, cheio de desejos, né? Quero desfrutar do mundo, começo a... E todo esse processo, o que Krishna fala? Confunde a nossa memória. E com a memória confusa, eu não vou ter discernimento. O que Krishna fala? Eu caio na existência material, eu vou viver a existência material. Então, viver a existência espiritual é um estado de iluminação. Iluminação, como a palavra diz, é um estágio que você está vendo tudo claramente, tudo iluminado. Só que a gente perde isso. A gente perde acesso a isso. Como? Contemplando a natureza material, desejando desfrutar da natureza material e se envolvendo com a natureza material. Então, pode ter o Bhagavatam todinho na cabeça. Não vai adiantar. Não tem acesso. Perde todo o acesso. Entende? Então, mesmo para ter acesso ao conhecimento, precisa ter disciplina. Né? Então, quando a gente canta japa, vem para o programa, a gente sente a nossa consciência subindo. E tudo fica muito claro, a gente vai entendendo tudo claramente. Mas às vezes não é tão claro assim. E por isso que às vezes a gente acerta e por isso que às vezes a gente erra. Da mesma coisa. Às vezes a gente controla nossos sentidos em relação a comer. Não vou comer muito, vou comer pouco. E tem momentos que a gente não consegue de jeito nenhum. Por quê? Por que a gente não consegue? Porque em dado momento eu tinha um estado de consciência que me deu forças para dizer, não vou comer mais do que eu posso. E em outro momento eu fui agitado, minha mente foi agitada de tal forma que eu passei do limite.
e não tive, apesar de todo o conhecimento, eu não tive condições de parar, de refrear meus sentidos. Entendem? Então, por isso que Krishna fala constantemente para Arjuna de manter essa buddhi, essa clareza, essa capacidade de pensar completamente assim, disponível mesmo. E de você, uma vez com essa clareza, não perder essa clareza. Como a tartaruga, diante do perigo, ela se retrai. Então, o devoto, diante das situações, ele se retrai e mantém-se focado. Ele não vai ficar... Então, tudo isso é yoga, gente. Viver nesse mundo é yoga. Não é só dentro de uma sala de templo, em algum lugar assim, não. É a vida. Yoga é um estado de consciência permanente. E por isso, né, uma vez nesse mundo, a gente tem que saber como reter nossa força espiritual, reter nosso estado de concentração. Isso em Hatha Yoga é dharana. Né? Dharana é segurar a meditação. Né? Porque você se concentra, mas depois você precisa segurar esse estado de consciência, porque ele pode ir embora. Então o devoto também tem que ter esse dharana, segurar seu estado de consciência, não permitir que as variedades do mundo, que o brilho do mundo arraste nossa consciência espiritual. Ok? Mais alguma coisa? Eita. Bom, quem tiver algum compromisso pode ficar à vontade de sair, tá certo? Porque tem a cozinha, tem, né? Mas como tem pessoas aqui assistindo, tem outros. Pois não. É dito que Krishna não se diferencia, né? Ele vem como humano, age como humano, mas a diferença, o senhor destacou, é que ele não deseja obter algum tipo de resultado. Uhum. Como eu explicaria o desejo de Chaitanya Mahaprabhu de desfrutar do sentimento de Radhini Shakti? Radhini Shakti? Não, isso, veja, existem, Prabhupada explica que tem desejos que não são ilícitos. Né? Então, porque senão a gente nem viveria. Tá? A alma tem desejos. Só que os desejos da alma não a condicionam, é o desejo dela mesma. Então nós temos nossa própria natureza, que é amar. Então desejar amar não é nenhum problema, pode desejar à vontade. Quer dizer, não é esse amor que as pessoas falam, né? Desejar servir, não há nenhum problema com isso. É a sua natureza como alma. Agora, desejar qualquer outra coisa relacionada ao seu condicionamento ao ego falso, porque sua identidade material vai criar muitos desejos baseados nessa identidade. É diferente. Tá? E Krishna, quando ele vem, aí são seus passatempos, aí é a liberdade dele. Ele quer sentir isso, então não tem nenhum problema. Krishna é diferente de todo mundo. Não é? E ele é completamente desapegado. Então, mesmo que aqui Chaitanya Mahaprabhu está pedindo a gente para se tornar guru, mas será que ele está esperando esse resultado da gente? Que a gente está... Pátraka não está querendo ser guru, então eu vou ficar triste por conta disso. Ele não vai ficar triste. Pátraka é que se envolve com esse mundo e fica aí sofrendo. Krishna também é muito desapegado. Né? Krishna, apesar de querer o bem de todo mundo, ele também é desapegado. Ele deixa a gente à vontade. Prabhupada fala, Krishna criou esse mundo todinho, deixou a gente aqui, pode ficar aqui no mundo, eu deixo. Né? Não é aqueles que cria a sua coisa, não, isso aqui é só meu, ninguém mexe aqui, né? Só eu desfruto disso. Não, Krishna é muito assim. Krishna cria e deixa tudo isso pra gente. Tá? Tem alguma pergunta aqui no... Tem não? Então, gente, muito obrigado a todos. Grantaraja Srimad Bhagavata Ki Jai.